Vamos ler, são 18 versículos, dividido em duas partes, dois personagens, a besta e o falso profeta. E temos alguns detalhes aqui sobre esses dois homens que vão aparecer no mundo nesse tempo da tribulação. Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666.
Então, nós continuamos aqui nesta passagem, ainda dentro do terceiro parêntese no livro de Apocalipse, que revela personagens importantes, personagens bons e maus que vão estar operando durante a segunda metade da tribulação. Nesse caso, nesse capítulo aqui, são dois personagens maus, né? Nós já temos pensado sobre o dragão no capítulo 12, que é o próprio Satanás, né? Dentro desta visão. Grande adversário de e também os salvos durante o período de tribulação. Como nós vemos no versículo 12 do capítulo 12, ele sabe que lhe resta pouco tempo e por isso ele agirá com toda a sua força e sutileza para destruir o máximo possível o povo de Deus. Nós devemos lembrar que a sétima trombeta que já foi tocada lá no capítulo 11, versículo 15, mas ainda não começou essa última série de julgamentos terríveis para cair sobre o mundo. Isso só vai dar sequência cronológica, né? A partir dos capítulos 15 e 16. Mas agora no capítulo 13, ainda dentro desse parêntese, antes de serem derramados os últimos julgamentos sobre a terra, nós temos detalhes sobre dois instrumentos principais que o dragão, Satanás, né, usará na grande tribulação contra os povos de Deus que estarão na terra naquele tempo. São chamados aqui, dentro da visão de João, as duas bestas. E nós já notamos uma delas mencionadas no capítulo 11, versículo 7, onde fala que ele vai matar as duas testemunhas no fim dos seus 1.260 dias de ministério aqui. E agora nós temos mais informações sobre esses dois homens. A primeira besta, que está descrita nos versículos 1 a 8, e a segunda besta, nos versículos 11 até 18, até o fim do capítulo. É notável como que esse trio maligno, esses três, estão em atividade juntos, né? O dragão, fala de Satanás, a primeira besta e a segunda besta. E como que isso é uma imitação da Trindade, como Satanás está imitando a Trindade. O título usado aqui, besta, certamente é usado para esses dois, porque como animais eles vivem sem Deus. Eles não têm temor nenhum de Deus. E isso nos lembra de um episódio que aconteceu com o rei Nabucodonosor, certa vez, né? Como que o Senhor permitiu que ele tornasse como uma besta do campo por 7 tempos devido à sua incredulidade. Ali ele literalmente ficou parecendo, né, um animal do campo, porque as suas unhas cresceram, né, os seus cabelos e assim por diante, e ele ficou como que fora de si. Mas aqui esse termo é usado para esses dois homens por causa da sua incredulidade, a sua irreverência, né, a sua maldade, e pelo fato deles não reconhecerem a Deus. Então vamos pensar um pouquinho primeiro nesta primeira besta que é descrita aqui nos versículos 1 a 8. Pela descrição aqui, devemos entender que esta primeira besta aqui é um homem gentil,
que surge no mundo durante a tribulação, no começo desse período, como um grande político, e que ele vai ter grande poder e sabedoria para resolver muitos dos grandes problemas que o mundo enfrenta hoje. No versículo 1, nós vemos a descrição que na visão ele surge do mar. E o mar, na Bíblia, representa a agitação das nações gentias, as nações sem Deus, as nações que estão em redor, que não fazem parte de Israel. Podemos olhar, por exemplo, alguma referência sobre isso, só para conferir isso nas Escrituras. Isaías 57, por exemplo, e versículo 20. Isaías 57, 20. Mas os perversos são como o mar agitado, e não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Podemos também lembrar, dentre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 13, na última parábola, em Mateus 13, versículo 47, nós temos ali a parábola da grande rede. Não vamos entrar nos detalhes, mas só para observar onde que esta grande rede é lançada. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, nós aprendemos dessa parábola aqui que o Senhor Jesus Cristo usa o mar para referir-se aos gentios, dentro dos gentios não salvos, descrito aqui na consumação do século, quando Cristo voltar depois da tribulação. Mas isso somente para ver alguns lugares onde o mar é usado nas Escrituras para falar sobre os gentios. E conforme nós já temos estudado anteriormente, o livro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, combina com isso, e mostra ali que esse anticristo, esta primeira besta, ele vai ser da mesma nação que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário. Então pode ser uma indicação de que ele surja de algum país hoje que pertenceu ao Império Romano. E é na direção do mar, que vem do lado oeste, né, em relação a onde João estava. Esse mar aqui é o mar Mediterrâneo. Então, nós vemos que esta besta que surge do mar, é descrito que ele tem 10 chifres, ainda no versículo 1, como também já vimos no capítulo 12, versículo 3. E nós já temos mencionado, baseado no capítulo 17, versículos 12 e 13, que esses 10 chifres representam os 10 grandes poderes mundiais, que provavelmente vão ser blocos de nações unidos contra Israel, e que governarão com ele, com o anticristo, vão entregar o seu poder para ele. Vamos só relembrar 17, 12 e 13 de Apocalipse. 17, 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, ou seja, são todos futuros ainda,
mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, pouco tempo. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então vai ter 10 governantes no mundo nesse tempo, talvez até mesmo antes que comece a tribulação já haja, né, esses blocos formados, e depois eles entregam o poder para o anticristo e para a segunda besta, o falso profeta. Então são, na verdade, 12 homens que vão estar governando o mundo aqui nesse tempo. As 7 cabeças que tem nessa besta representam os reinos que sempre foram inimigos de Israel. 6 reinos já são passados, né, são históricos, e um reino é justamente o futuro, o reino da besta. Os reinos passados, lembrando, são Egito, Assíria, Babilônia, o reino Medo-Persa, o reino grego, a Grécia, e o quinto, o reino dos romanos, Roma. Então esses reinos, desculpe, o sexto romano, esses reinos eles sempre procuraram eliminar a nação de Israel. Mas o reino futuro, que ainda está por vir, é o reino do anticristo. E temos detalhes sobre isso também no capítulo 17, a gente vai passar por lá ainda, mas capítulo 17, nos versículos 9 e 10, explica bem o sentido destas 7 cabeças. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, ou reinos, dos quais caíram 5, ou seja, no tempo de João, 5 já era histórico. Um existe, Império Romano, que era o sexto, e o outro, que é o último, né, o sétimo, ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, porque como nós vimos aqui, ele passou por uma experiência de semi-morte, aparentemente. Então, ele é também o 8º rei, e procede do 7 e caminha para a destruição. Então, voltando aqui para o nosso trecho, capítulo 13, ainda, versículo 1. Nós vemos também outro detalhe. 7 cabeças, representando os 7 reinos, 10 chifres, representando os reis futuros que governarão com ele. E também fala sobre nomes de blasfêmia nas suas cabeças. Isso mostra que ele continuará exatamente como aqueles reis antigos em falar blasfêmias contra Deus, e também como que Deus vai tolerar ele por um pouco de tempo, por pouco tempo. Agora, versículo 2. Diadema, André, já comentou, não? Essas 10 diademas? Sim, 10 coroas é porque são 10 reis. São 10 coroas porque são 10 reis futuros. Tem uma pequena diferença aqui, só aproveitando, que aqui a besta que João vê no capítulo 13, que tem 10 chifres, tem 10 diademas. Esses diademas estão nos chifres, né? Como está descrito aqui. Mas no capítulo 12, no dragão que nós vimos, são 7 diademas que estão nas cabeças. Porque são impérios, né? E esses impérios, como já acabamos de ver, 6 para nós já são históricos, já passaram, e o outro ainda é futuro. Então, entendendo corretamente isso, essa figura é fácil de entender. São reinos, e o reino último, né, o sétimo, ele vai governar com mais 10, por isso que tem 10 chifres aqui e 10 diademas nesses 10 chifres. Agora também fala, no versículo 2, mais um pouco sobre o caráter dessa primeira besta. Nós já vimos um pouco sobre como ele vai ser.
no capítulo 11, né? E vimos como que ele matará as duas testemunhas e vai proibir o enterro dos seus corpos em Jerusalém. Pelas descrições aqui, é como um leopardo, com pés como de urso, né? E a boca como de leão. Isso mostra alguns detalhes do seu caráter. O leopardo fala de rapidez, agilidade. Então ele vai agir com rapidez, com agilidade, nesse pouco tempo que ele tem. O urso fala de força, de brutalidade. E o leão fala de ferocidade. Então, essas características todas vai haver nesse homem. Isso nos lembra da visão que Daniel recebeu em Daniel capítulo 7, e descreveu as qualidades dos reis históricos, né, antigos, dentre esses impérios que se levantaram, um após o outro, na história dos gentios e que foram inimigos de Israel. Contudo, esse último rei, ele vai ter todas essas qualidades combinadas em uma só pessoa. Vamos conferir agora um pouquinho em Daniel capítulo 7 e versículo 7. Para entender melhor um pouco sobre isso. Daniel capítulo 7 e versículo 7. Nós vamos enfatizar somente o quarto reino aqui. É o quarto porque, como Daniel veio muito antes de João, então ainda não existia ainda o Império Romano. Versículo 7. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, Daniel, ele teve a visão de outros animais que vieram antes, né? O primeiro era como leão, versículo 4, que fala de Babilônia, representada por Nabucodonosor. O segundo, versículo 5, semelhante a urso, que representa o Império Medo-Persa. E o versículo 6, o terceiro, semelhante a um leopardo, que representa o Império da Grécia. Foi o terceiro nessa visão de Daniel. E o quarto é o Império Romano. O Império Romano, que vai ser revivificado, né? Então, esse quarto império, que é o Império Romano, agora nós vemos que dentro dele surge essa besta. Vamos continuar lendo aqui no versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja que os mesmos 10 chifres aparecem aqui. Ainda versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Esse aqui fala do anticristo.
Então vai acontecer alguma coisa em que 3 vão ser tirados do poder, e então o anticristo ele vai ser preeminente. Vamos pular agora para o versículo 19. Agora a interpretação. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Agora fala do milênio, reinado de Cristo. Então ele me disse, versículo 23, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio, que corresponde a esse período da metade da tribulação até o fim. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Agora é o reino de Cristo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Então temos muitos detalhes aqui, detalhes até difíceis de explicar e entender corretamente, completamente, mas mesmo lá atrás, muitos milênios atrás, o Senhor já havia dado esses detalhes sobre esse último reino que vai ser revivificado, né? Na verdade, o Império Romano vai continuar, né? Vai ser revivificado na pessoa, na personagem do anticristo e do falso profeta. Então, nós vemos que nessas descrições que temos aqui, os irmãos podem comentar depois mais um pouco, ele vai agir com todo o poder e autoridade de Satanás, e logo ele vai ganhar fama como o grande presidente do mundo inteiro, líder mundial. E hoje o mundo procura por um homem assim, que pode oferecer respostas, soluções para os problemas políticos, financeiros, sociais e assim por diante. Então, vamos em frente, versículo 3. Nós vemos aqui no versículo 3 um detalhe interessante que João percebe dentro da visão, que uma das suas cabeças foi golpeada de morte. E o versículo 14 esclarece que justamente esta cabeça que foi golpeada foi a besta, o anticristo, ou seja, a última. Isso deve significar uma tentativa contra a vida dele, talvez uma tentativa de assassinato, alguma coisa, pode ser, ou quem sabe alguma doença, mas é mais provável que seja alguma tentativa de assassinato, e que o deixará sem esperança de vida.
E o mundo inteiro logo vai receber a notícia da sua morte e achar que ele morreu, mas na verdade ele não morreu. Então logo ele se recupera de uma maneira que se torna como se fosse um milagre, e assim as pessoas o julgam digno de adoração. O povo vai adorá-lo como se fosse Deus. E nós podemos ver nisso aqui uma tentativa de Satanás de imitar a morte e a ressurreição de Cristo. Mais uma vez, temos ele imitando. E aqui temos prova também daquilo que nós já sabemos, né? Que Satanás pode fazer milagres, curas, sinais para enganar as pessoas. E ele vai fazer isso bastante na pessoa do anticristo e do falso profeta naqueles dias. Versículo 4. O resultado dessa suposta morte e ressurreição, então, faz com que o mundo adore o dragão, Satanás, através da besta. Hoje já tem muitas pessoas, né, que já fazem isso, então não é de estranhar essa atitude. E merece a sua confiança e até adoração. E esse provavelmente é a grande apostasia que é mencionada por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e os versículos 3 e 4. Esta apostasia final. E também a grande mentira na qual o mundo acreditará, mencionado também em 2 Tessalonicenses 2 e 11, a operação do erro. No versículo 5, nós vemos que Satanás vai usar esse homem para blasfemar contra Deus, e Deus, na sua paciência, deixa que ele continue com a sua blasfêmia e perseguição pelo espaço de 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, que corresponde à segunda metade do período de tribulação. O versículo 6 diz que ele não somente difama Deus, mas também o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Que habitam no céu. Essa frase é um pouco difícil de entender, mas parece referir aos salvos na terra que adoram a Deus. Diferente do que está no versículo 8, os que habitam sobre a terra, que adoram a Satanás e a besta. Então, os que habitam no céu, adoram a Deus e a Cristo. Então, pode ser que isso seja o significado dessa expressão, o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Aqueles que adoram a Deus e a Cristo. Aprendemos do versículo 7 que, nesse tempo, justamente que coincide com o período do meio da tribulação, vai haver grande perseguição dos salvos pela besta. E isso corresponde ao ensino que Cristo nos deixou em Mateus capítulo 24, que nós já temos lido em outras ocasiões, quando os salvos eles têm que fugir das cidades em Israel, isso foi em Jerusalém, para as montanhas, para escapar à morte pela besta. E provavelmente, não somente em Israel, mas como ele vai dominar em todas as partes do mundo, isso vai ser verdade também em outras cidades, no mundo inteiro, perseguindo os crentes e aqueles que não recebem a sua marca. Então, nós notamos também nesse mesmo versículo 7 que a autoridade dele chega a todas as partes do mundo, sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, ele realmente vai ter um domínio global. E hoje, a tecnologia que já existe no mundo está caminhando para isso, para esse controle de todas as coisas, de todas as pessoas. No versículo 8, nós vemos que os incrédulos, aqueles que habitam sobre a terra, porque rejeitaram Cristo e o céu, eles não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro.
que foi morto desde a fundação do mundo. E eles vão adorar a besta. E certamente também ajudar a perseguir e matar os salvos. Então, o anticristo, junto com todos aqueles que o apoiam, vão tomar força e buscar de todos os meios aniquilar todas as pessoas que não fazem parte dele e não recebem a marca dele. E todos aqueles que não são salvos, que não têm seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro, vão aceitar adorar a besta. No versículo 9, nós temos como se fosse uma pequena pausa na profecia, e mostra a graça de Deus convidando e querendo ainda salvar pessoas nesse período de tribulação. Se alguém tem ouvidos, ouça. Uma pequena frase, mas uma frase de convite para aqueles que ainda não foram salvos. Nós devemos lembrar que esse livro de Apocalipse, assim como todo o restante da Bíblia, vai ser lido na tribulação. Muitas pessoas vão ter posse da Bíblia, né? E muitas pessoas vão entender o que está escrito na palavra de Deus e vão ser salvos. E aqueles que são salvos, eles vão entender muita coisa que está escrito no livro de Apocalipse, né? E eles vão rejeitar a besta, vão rejeitar a marca da besta, e por causa disso, eles vão sofrer até a morte física, por não aceitar receber a marca no seu corpo. Uma coisa interessante, irmãos, de observar é que nessa frase, se alguém tem ouvidos, ouça, que é uma frase que já foi usada antes no livro de Apocalipse, mas ele aparece mais curto aqui do que nas outras vezes, não tem mais o restante da frase que aparece até no capítulo 3, quando diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça, como por exemplo, o que diz no capítulo 2, versículo 11, os finais, né? Todos os finais das cartas têm essa frase. Capítulo 2, versículo 7. Desculpe. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 29. Capítulo 3, versículo 6. E assim, então, no final de todas as cartas, né? Quase todas as cartas. Diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Mas aqui não menciona as igrejas, só diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Porque a igreja não está mais aqui na terra durante esse período de tribulação. Então é um convite para pessoas que não fazem parte da igreja, mas que vão ouvir e entender e ser salvo também, assim como nós. Então Deus aqui, ele fala para pessoas que não tiveram oportunidade de ser parte da igreja, porque não ouviram o evangelho antes do arrebatamento. Mas eles podem ser parte desse povo dos salvos de Deus que vai habitar na terra depois da tribulação. E o versículo 10 traz grande consolação para aqueles que são perseguidos, os salvos que são perseguidos. Deus os encoraja em saber que os seus perseguidores brevemente vão colher o que eles estão semeando. E os salvos que não foram mortos, eles vão perseverar até o fim, e eles vão ser salvos da perseguição pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24 e 13 fala sobre isso. Vamos para o versículo 11. O versículo 11 em diante, até o 18, descreve características da segunda besta, que também é chamado, no mesmo livro de Apocalipse, de falso profeta. Então, além da primeira besta, que vai ser um grande líder político,
gentil. Satanás também vai usar outro homem que aparecerá no mesmo tempo e que vai agir provavelmente no aspecto mais religioso. Por isso que ele também é chamado falso profeta. Olha, capítulo 16 e versículo 13. Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha também capítulo 19 e versículo 20. 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E ainda, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, como o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, esta segunda besta aqui é chamado também falso profeta. Isso certamente nos indica que ele vai ter mais uma característica de um homem religioso. Esse homem, como vimos aqui, essa besta aqui, né, dentro da visão, ele surge da terra. De descendência dos judeus. E por isso, provavelmente, ele vai obter facilmente a confiança dos judeus. Os judeus não salvos vão confiar nele e vão se entregar à autoridade e poder da besta, da primeira besta. Diz aqui que nesta visão ele é representado com dois chifres, mas parece um cordeiro. Isso indica que ele vem com mansidão, com aspecto de mansidão e inocência, como um cordeiro, mas por dentro ele fala como dragão. E essas expressões mostram que ele é satânico, mas ele quer aparecer como um homem bondoso, manso, como Cristo, como um cordeiro, imitando o Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, vemos que a sua missão diabólica vai ser para ganhar apoio do mundo inteiro para a primeira besta. E que ele fará isso usando propaganda por causa da cura milagrosa da primeira besta. Versículo 13, vemos também que ele fará grandes sinais pelo poder de Satanás. Ele vai operar grandes sinais para enganar as pessoas, para que eles pensem que ele é de Deus. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo fazia grandes sinais para provar que ele é o Filho de Deus. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Mas esse homem, pelo poder de Satanás, ele vai tentar imitar o Senhor Jesus Cristo para enganar o mundo. E o Senhor Jesus Cristo mesmo avisou e alertou, né, sobre esses sinais enganosos em Mateus 24, 24. E esses versículos nos ensinam claramente que Satanás pode fazer curas e sinais para enganar as pessoas e crerem na sua propaganda. Hoje nós já vemos muitas coisas estranhas acontecendo no mundo.
por meio desse poder satânico. Nós vemos aqui, nesse versículo, que um dos grandes sinais que ele vai fazer, que chama a atenção do mundo, é que ele vai fazer descer fogo do céu à terra. Descer fogo do céu à terra. Lembramos que profetas de Deus no passado fizeram assim. O profeta Elias fez isso no Monte Carmelo, né? Eliseu também fez isso em 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. E agora, esse falso profeta vai fazer imitação desses sinais para seduzir os homens. Então, ele seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. E nós lembramos que os judeus, eles sempre procuram sinais, inclusive está escrito isso, né? Os judeus buscam sinais, né? Paulo escreveu aos Coríntios, né? E o Senhor Jesus Cristo falou para os judeus que, pelo fato de que eles o rejeitaram, eles aceitariam outro que viriam mais tarde no seu próprio nome. João capítulo 5, versículo 43. Vou ler esse versículo, interessante. João 5 e 43. E é exatamente isso que vai acontecer. Os judeus que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, eles vão acolher o anticristo. João 5 e 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E isso vai acontecer. Esse falso profeta, que certamente vai ter algum vínculo com eles, com os judeus, ele vai ser creditado por eles e, consequentemente, também o anticristo, a primeira besta. Quando ele conseguir a confiança de muitos, como vemos nesse texto aqui, então ele vai propor para o mundo que seja feita uma imagem em honra da primeira besta. E o povo vai gostar dessa ideia e vai ser feita essa imagem em Jerusalém e vai ser colocada no templo. E essa imagem sendo colocada no templo é o que cumpre a profecia da desolação abominável mencionado por Daniel, que nós já estudamos em Daniel capítulo 9, e também citada por Cristo em Mateus 24:15. É nesse tempo que esta primeira besta vai exigir adoração universal e vai quebrar a sua aliança com Israel, em proibir os seus sacrifícios a Deus no templo. Daniel 9:27, Mateus 24:15 e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então isso marca exatamente o meio do período da tribulação. No versículo 15 nós aprendemos que a segunda besta, o falso profeta, ele conseguirá comunicar fôlego à imagem, a essa imagem que foi colocada no templo. E essa expressão no original aqui seria colocar espírito, pneuma, nesta imagem, para que a imagem não somente fale, mas ainda mate todos aqueles que recusam adorar a besta por meio da sua imagem. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, nos é informado que esses fiéis, eles vão ser decapitados. Decapitados. Os salvos, tanto dos judeus como dos gentios, que vão recusar adorar essa imagem, eles vão fazer isso porque eles sabem que representa a adoração de Satanás. Então eles não vão
não vão chegar perto desta imagem, vão ficar longe. Nós temos aqui uma repetição, né, da história dos 3 amigos de Daniel, muito semelhante, né, com a imagem de Nabucodonosor, né? Não temos muito tempo, mas se repete aquela mesma história, né? Como que eles não se prostraram perante a imagem e eles foram lançados na fornalha ardente. Como essa imagem falará e matará não é revelado aqui, não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Existem hoje em dia, muitos robôs que falam e fazem coisas em submissão à voz dos seus donos, né, os criadores. Mas nesse caso aqui, parece que essa imagem é realmente possuída de uma forma sobrenatural por algum espírito maligno e age por meio do poder de Satanás. Essa palavra fôlego aqui é a palavra pneuma, que é usada para espírito. Então pode ser melhor interpretado, eu creio, nesse sentido. No versículo 16, nós vemos que a segunda besta exige que os adoradores da primeira besta tenham uma marca colocada permanentemente nos seus corpos, ou na mão direita ou na fronte, para os identificar como propriedade da besta e assim também de Satanás. Os seguidores da besta, eles terão prazer em receber essa marca, pelas vantagens, os benefícios que essa marca vai trazer. E esse ato, ele sela o destino dessas pessoas para a perdição, ou seja, não tem mais como voltar atrás depois que uma pessoa chega nesse ponto e recebe essa marca no seu corpo. Olha capítulo 14, versículo 9. Capítulo 14, versículo 9. 9 e 10. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, uma pessoa que recebe a marca da besta, nesse tempo ele não vai ter mais como tirar, e ele vai ter o seu destino selado para a perdição. Ele escolheu. Versículo 17 fala mais um pouco sobre esta marca, e diz que essa marca é usada para comprar e vender, e que sem ela não será possível, então, uma pessoa sobreviver muito tempo naqueles dias. Então, quem não recebe essa marca, de certa forma, logo vai morrer. Se não for por perseguição, vai morrer de fome. Tudo indica que não vai ter mais dinheiro físico, e nós já estamos vivendo num mundo que está caminhando rapidamente nessa direção. Mas o comércio ele vai funcionar somente de forma eletrônica. E essa marca vai ser lida pelos leitores, pelos computadores, na hora de fazer as compras, etc. Hoje isso já é possível por meio dos chips, né, que existe, e as tatuagens eletrônicas que eles estão inventando, onde contém todos os dados daquela pessoa que recebe, e esses chips, essas marcas podem ser implantados. Está em fase de testes, mas já tem toda a tecnologia suficiente para que algo desse tipo funcione em todas as pessoas. Hoje o crime é tão grande agora que existe uma pressão para acabar com o dinheiro em moeda.
e só usar transferências bancárias por motivo de segurança. E esse provavelmente vai ser uma das grandes vantagens da propaganda dessa marca. Aprendemos também nesse mesmo versículo 17 que essa marca é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, de alguma forma, essa marca tem o nome ou o número do seu nome. E no versículo 18, é explicado que o número é o número 666. E que grande sabedoria e cálculo vão ser necessários para interpretar isso, daquelas pessoas naqueles dias. Hoje nós não temos como fazer nenhum tipo de cálculo nessa direção, porque ainda tem muita coisa para acontecer no mundo, mas naqueles dias, aqueles que têm acesso à palavra de Deus, os salvos, eles vão poder calcular certinho por meio do nome da besta esse número, e eles vão entender com certeza que esse homem é a besta, e eles vão saber a partir daí que a vinda do Senhor vai acontecer dali a partir de 3 anos e meio, depois da colocação da imagem no templo. Uma coisa interessante, só em finalizar e comparar aqui, mais uma vez, voltando para o livro de Daniel, é que a imagem de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. Veja o número 6 aí, 2 vezes. Aqui é 3 vezes o número 6. E o número 6, 3 vezes, o número 6 é número de homem, e o número 6, 3 vezes é quase 7. Que é o número da perfeição, né? Então aqui nós vemos o homem mais poderoso que o mundo já viu ou verá. E pelas descrições aqui, ele é possuído por Satanás, como já vimos no capítulo 16, né? E Satanás concede a ele todo o poder para fazer essas coisas que ele vai fazer aqui no mundo. Mas, assim como Satanás foi vencido por Cristo pela sua morte e ressurreição, as duas bestas também serão vencidas por Cristo na sua segunda vinda ao mundo para reinar. Como já vimos no capítulo 17, versículo 14, e no capítulo 19, e versículo 20. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então esse é o fim desses dois homens. Na vinda de Cristo, logo quando acontecer a campanha, a batalha de Armagedon, esses homens vão ser aprisionados e lançados vivos. Eles não vão morrer, mas eles vão ser lançados vivos dentro do lago de fogo. E são os primeiros dois homens a habitarem ou estarem, né, dentro do lago de fogo. Então nós vamos terminar por hoje nosso assunto aqui e deixar um pouquinho para que os irmãos possam comentar em cima daquilo que nós estamos estudando. Amém.